Fala galera! Pessoal, tô gravando aqui essa aulazinha de radioatividade para vocês, porque como a gente já tinha comentado em sala, a gente viu que radioatividade é aquele conceito, né, aquela parte do conteúdo que não cai tanto, tá dentro da parte de físico-química, mas é um assunto importante para esse ano e é um assunto curtinho de se explicar, então eu vou dividir essas aulas aqui para vocês, que vão ser lançadas na plataforma, claro, para vocês poderem estudar aí no tempo de estudo de química de vocês, né? E claro, radioatividade como um assunto extremamente importante para sua prova, porque assim, né, é extremamente importante e que não cai muito, né? Porque ele envolve muito um conceito histórico, é um assunto em que normalmente pode ser tratado também no primeiro dia de prova e, sendo bem sincero, esse assunto ele deveria ser mais tratado nas aulas de física do que nas próprias aulas de química. Porque, para você ter ideia, a física radioativa, os físicos nucleares, são os caras que são responsáveis por todo esse aparato de entendimento desse conteúdo. Uma coisa que é clara, né? Vamos dar uma olhada hoje nessa essa introdução dessa aula, que fala um pouquinho sobre a parte dos conceitos iniciais de radioatividade, principalmente os conceitos históricos que vocês vão ter. Gente, me perdoem pela letra, porque eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora e eu ainda estou pegando a prática de como é que escreve bonitinho nela, mas o importante aqui é que esse conteúdo eu espero que saia da melhor maneira possível para vocês. Então, vamos começar a falar sobre radioatividade. Radioatividade é sempre aquele assunto que divide opiniões, muita gente gosta, muita gente desgosta, até porque pode envolver uma matemática um tanto quanto pesada, mas a história da radioatividade, né, ela é um conteúdo muito fascinante, até porque envolve muita coisa bacana, muita curiosidade, muita coisa que já virou filme, muita lenda, superstição, e muita gente curte muito, inclusive eu. Eu amo estudar radioatividade. O negócio aqui não é uma prova, não é um assunto muito cobrado em provas como o Enem. De vez em quando cai uma, duas questões, e olhe lá, né? Mas sem muita enrolação, vamos falar um pouquinho do contexto histórico e não poderia começar de outra maneira se não fosse por ela, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa mulher que eu acho que você deve conhecer mais ou menos aí dos livros de história, dos filmes da Netflix. Tem um filme que fala sobre ela, o nome já está aqui em cima, Marie Curie, né? Muita gente acha que o nome dela é esse, mas na verdade o nome dela original é Maria Sklodowska. Ela é uma polonesa que fugiu da própria Polônia porque ela queria estudar e ela foi para a França junto com sua irmã, né? Marie Curie estudou na Universidade de Sorbonne, aonde começou a ganhar nome, né? Começou a ter a sua presença no mundo da ciência muito forte desde aquela época. Ela nasceu em 1867 e morreu em 1934. Perceba que essa data em que ela morre aqui é uma data muito próxima de um acontecimento muito importante, entre aspas, né? Um fator histórico extremamente que cai muito em prova, que foi a Segunda Grande Guerra, né? Ela influenciou muito nos seus conceitos, principalmente num senhor que nós vamos falar no final. Marie Curie teve sua grandíssima importância, até porque ela é a única mulher que tem dois prêmios Nobel em duas áreas diferentes, na física e na química. Ela ganha primeiro na física e depois ganha na química, mas isso muito por causa do seu marido, né? Infelizmente, ela acabou se apaixonando por um senhor chamado Pierre Curie, que era o cara que estudava piezoeletricidade, né? E Marie Curie trabalhou no laboratório de Pierre e eles acabaram se casando. Infelizmente, Pierre teve um fim triste porque ele foi atropelado por uma carroça quando saía de um bar e acabou deixando Marie viúva, né? Na verdade, não lembro agora se eles chegaram a se casar, mas vamos falar assim para simplificar aqui agora para vocês. Mas eles já apresentavam alguns sintomas de algumas doenças, vamos dizer assim, algumas fragilidades de saúde por causa do trabalho de Marie Curie. Marie Curie trabalhava muito com elementos radioativos, eles pegavam muito minérios que eram vindos da Rússia e coisas do tipo para poder fazer o processo de extração. Não é à toa que os dois elementos radioativos, ela considerada a mãe da radioatividade, ela desenvolveu dois elementos, conseguiu encontrar dois elementos, que é o próprio polônio, que foi encontrado, o segundo elemento que foi encontrado, e ele recebe esse nome por causa da Polônia, né? Tá aqui, ó, Varsóvia, Polônia. Ela homenageia o país de origem dela com o polônio, sendo um dos elementos mais radioativos do planeta. O primeiro elemento radioativo é justamente o rádio, né? Que é o primeiro que ela desenvolve, que dá origem ao termo radioatividade. E a gente já comentou, né, nas aulas de equilíbrio químico, o que seria essa atividade. É aquilo que o elemento faz, mas a gente comenta isso depois. Marie Curie teve suas contribuições excelentes para o desenvolvimento da ciência. Não é à toa que Ernest Rutherford utilizou dos conhecimentos de Marie para desenvolver o seu modelo atômico. E claro, um outro senhor também desenvolveu próximo dessa data aqui, mais ou menos em 1930, com a ajuda dos seus conhecimentos, uma arminha que causou um problema gigantesco e que até hoje assombra
muitas potências pelo mundo, né? Marie Curie, cara, simplesmente é uma das mulheres mais sensacionais. Não é à toa que o desenvolvimento da radioatividade por ela foi algo que gerou tanto alarde que começaram a utilizar a radioatividade na saúde, na alimentação. A galera queria colocar muitos desses elementos dentro de materiais de cosméticos e tudo mais. Então isso também causou esse alvoroço econômico que essa mulher acabou gerando, né? Então Marie Curie é sensacional, recomendo muito assistir o filme dela. Tem algumas, como é que eu posso dizer, simplificações? Até tem, mas é muito bacana para você saber um pouco dela. Também é muito cobrada nas provas de história. E claro, né? Agora que a gente já falou um pouco sobre Marie Curie, por que não falar nessa data, né? 26 de abril de 86. Muita gente nem sabe que o acidente nuclear de Chernobyl, lá na Ucrânia, que voltou à tona por conta da guerra da Ucrânia, e outras usinas, já que a Europa utiliza muito de energia nuclear, como por exemplo a França. A França ela é praticamente 100% energia nuclear, justamente porque não tem muito acesso a outros recursos para poder gerar outro tipo de energia. E a gente sabe que o acidente de Chernobyl, né, também eu recomendo assistir a série Chernobyl da HBO, que é uma série extremamente, cara, fiel, uma baita aula de história que serve para você entender tanto os conceitos físicos e químicos quanto o fator histórico, já que nessa época aqui não existia a Rússia e a Ucrânia propriamente dito, né? Chernobyl fica na cidade de Pripyat. Só que naquela época era a União Soviética, o RSS. E isso foi um grande problema, vamos dizer assim, nesse acidente, foi que quando esse acidente aconteceu, na madrugada, né, era mais ou menos 1 da manhã, quando fizeram um teste no reator de número 4, reator esse que está aqui embaixo, essa usina aqui que eu estou mostrando, né, essa primeira imagem, é a usina de Chernobyl mais atualmente, ela é uma usina que tem esse sarcófago aqui, que é o segundo sarcófago que foi colocado, justamente para proteger contra a radiação que o reator de número 4 ficou expelindo, né, por muitos e muitos dias, e esse sarcófago é o que protege, né, o mundo da radiação dentro de Chernobyl, dentro do reator número 4, que praticamente é a nossa caixa de Pandora 2.0. É claro que esse acidente aconteceu por erro humano, né? É muito importante que o aluno saiba que acreditava-se na União Soviética, que os reatores nucleares não poderiam explodir. E foi o que aconteceu, né? Os reatores MVK, uma coisa assim, acabaram explodindo por causa de erro humano. Eles simplesmente, a gente vai estudar isso na próxima aula, que o reator nuclear ele funciona à base de grafite para poder controlar a reação em cadeia, que a gente vai comentar também, e água, né, para resfriar, para gerar o vapor, para gerar as turbinas e assim gerar a eletricidade. Só que a galera tirou tudo, né? O reator superaqueceu e explodiu. E acarretou justamente, ó, nessa imagenzinha que você tá vendo aqui, ó, que é a segunda imagem. Essa imagem é a imagem do reator de número 4. Lembre-se que aqui em cima tinha um prédio gigantesco e tanto que tinha uma tampa aqui, que é a tampa do reator, que pesava em torno de 100 mil toneladas. Essa tampa era aquela que mantinha as hastes de carbono, que foi um grande problema na época de Chernobyl, foi que quando essa haste de carbono, quando essa tampa explodiu, a haste de carbono acabou se rompendo, né? As várias hastes, que serviam para segurar, né, os nêutrons que eram liberados durante o processo de fissão. Esse processo aqui praticamente fez com que o carbono jorrasse para todos os lados da usina. É tanto que na série Chernobyl, alguns bombeiros pegam em uma pedra preta e acabam se queimando de tão radioativa que elas são. Aquela pedra preta é um grafite que estava dentro do reator e acabou explodindo. Esse reator aqui ficou queimando por 3, 4 dias, né? Em média aí, ou até mais tempo, não sei se as histórias são verdadeiras, né? Mas acabou queimando por muito tempo, muito por ignorância da própria União Soviética, que não queria abrir mão, claro, né? Entenda que esse processo aí, a União Europeia vivia se estranhando com. A União Europeia não, gente, desculpa. A União Soviética vivia se estranhando com os Estados Unidos. E o reator quebrar era um sinal de fraqueza perante o poder capitalista que vinha do lado americano, do tio Sam, né? E eles acabavam ficando um pouco com medo de demonstrar, a gente não pode demonstrar fraqueza. É tanto que isso é demonstrado muito bem na série, aonde você vê que os primeiros episódios é todo um jogo político para que o mundo não saiba o que aconteceu em Chernobyl. Não é à toa que 3 dias depois que esse reator ficou queimando, liberando radiação, o mundo só ficou sabendo desse acidente por causa que
sinais de radiação, né, acabaram apitando em outras usinas nucleares na própria Europa. E eles disseram, rapaz, está vindo da Rússia, né, que é a antiga União Soviética. E eles foram obrigados a avisar, porque isso poderia ter acabado com o mundo. É tanto que depois desse tempo, eles começaram a fazer isso aqui, né, que é uma imagem muito clássica de Chernobyl, que mostra helicópteros jogando areia, né, que na verdade não é areia. Na verdade tem areia, tá? Mas é areia e boro. Esse areia e boro, ela serve muito para conter a quantidade de radiação, ele absorve muita radiação, é uma característica muito importante do boro. Acabe anotando isso também, tá? Porque eles fizeram essa mistura e iam jogando no reator para que ele apagasse. É tanto que tem uma cena muito clássica, né, mostrando um helicóptero se destruindo pela radiação. Tem até fotos da galera que pilotava esses helicópteros aqui, utilizando na parte íntima, né, equipamentos de metal para proteger contra a radiação, né? Já que a radiação era tão alta, mas tão alta, que as pessoas acabavam morrendo praticamente instantaneamente. E se não morresse instantaneamente, iam para o hospital e morriam poucas horas depois. Não é à toa que a gente sabe, né, por escala de radiação, que uma pessoa morre com mais ou menos 1 milhão de microsievers, né, no Roentgens também pode ser, por hora. Ou seja, se você receber 1 milhão de Roentgens por hora, você morre. Só que cada pessoa que morava, que estava em Chernobyl naquela fatídica noite, acabaram recebendo 100 mil Roentgens, mas a cada segundo. E isso causou um problema absurdo de saúde, né, dessas pessoas que até hoje sofrem com mutações, né? Esse é o grande problema da radioatividade, que ele fica dentro do nosso corpo e o processo de meia-vida leva tempo, né? Existem elementos que vão decaindo, a gente vai entender o que é esse termo, em poucas horas, mas tem outros que são milhões de anos. E toda a usina nuclear trabalha com elementos radioativos muito perigosos, como por exemplo o urânio. É tanto que quando esse reator explodiu, muito dos produtos que foram formados aqui, depois do decaimento, foram o próprio polônio, o próprio césio, que também foi um acidente que aconteceu aqui no Brasil, no caso do césio 137, também foi formado iodo radioativo, e vários outros elementos, né, que se fundiram, né, derreteram, ficaram juntos. Tem até aquelas fotos da pata de elefante, né, que é bem conhecido dentro de Chernobyl. E uma das imagens mais importantes de Chernobyl está aqui, né, que é a limpeza do teto da usina, né, onde pessoas eram convocadas, obrigadas, né, na verdade, a ir para o teto de Chernobyl para limpar. Literalmente, eles estavam do lado do reator, o reator ficava aqui na parte de trás aqui, e eles tinham que limpar isso aqui para poder tirar o material radioativo, para poderem trabalhar e conseguirem cessar o fogo. Essas pessoas, infelizmente, não sabiam a quantidade de radiação que elas estavam expostas naquele dia, né? Se eu não me engano, eles não podiam passar mais do que 45 segundos, uma coisa do tipo, em cima, e depois eles eram mandados para casa. Recebiam um pagamento e eram mandados para casa. Triste, né? E claro, também uma das fotos, uma das imagens que todo mundo reconhece de Chernobyl, mesmo sem legenda, é a imagem do parque de Chernobyl, né? Onde tem lendas, né, coisas fictícias de filmes, séries também, que dizem que Chernobyl, depois do acidente, virou uma cidade fantasma, né? Na verdade, muita gente acha que a cidade é Chernobyl, mas a cidade é a cidade dos trabalhadores de Pripyat, né? A usina de Chernobyl fica em Pripyat. E lá o governo construiu uma cidade que foi evacuada depois de alguns dias e aonde a galera deixou tudo para trás. E uma das imagens mais familiares, mais famosas é do parque. Ele abandonado, né, com esse cenário de terror que carrega junto consigo uma história muito pesada de pessoas que perderam tudo por conta do acidente, né? E esse material continua radioativo até hoje. E claro, né, para a gente finalizar essa partezinha aqui do nosso contexto histórico, vale a pena a gente comentar sobre esse homem aqui, né? E talvez você não conheça ele com essa imagem, mas você conheça o ator que interpretou ele no filme. O nome já está aqui em cima, é Robert Oppenheimer, né? Esse senhor ele foi interpretado pelo cara do Peaky Blinders. Eu não lembro o nome do ator, que eu sou péssimo para isso, mas ele representou esse senhor aqui, que ele ficou conhecido como a morte, né? O pai da morte, uma das coisas assim, que ele mesmo disse que agora ele era a morte depois do que ele construiu. É tanto que Oppenheimer, ele era um cara que ele é um americano que praticamente foi estudar na Europa junto com um cara chamado Heisenberg, o que você conhece hoje na universidade como química quântica, né? A química da mecânica quântica,
que lá na Europa já estava sendo difundido, só que nos Estados Unidos não estava. É tanto que Oppenheimer voltou para os Estados Unidos querendo explicar isso para a galera, e a galera disse que não queria, porque não tinha motivo, era tudo muito novo. E você sabe, né, que antes da mecânica quântica a gente tem a mecânica clássica, que é a de Newton, né, das leis de Newton. Só que Oppenheimer começou a ensinar isso aí numa salinha dentro da universidade, e na fatídica dia, né, de 1930, 1935, começa ali os primeiros estourar, né, o primeiro avanço nazista pelo mundo, né, estourando o que você conhece como a Segunda Guerra Mundial, que ficou entre mais ou menos 1939 até 1945, que foi decidida justamente por conta desse homem, né, que os Estados Unidos, sabendo do que estava acontecendo, e pouca gente sabe disso, que chegou uma notícia na inteligência americana que os alemães estavam produzindo uma bomba nuclear, né, e encabeçada por quem? Heisenberg. E Heisenberg começou a estudar, né, estudava mecânica quântica. Então ele tinha uma vantagem muito grande em cima da mecânica clássica, que não conseguia explicar exatamente tudo. Então Oppenheimer era um dos poucos que sabiam trabalhar com essa teoria. E ele foi convocado, juntamente com outras pessoas, para ir para o deserto do Manhattan, no projeto Manhattan, e produzir a bomba atômica americana, né, para combater os nazistas. É tanto que chega a notícia que Oppenheimer consegue ganhar na corrida armamentista porque Heisenberg acaba errando cálculos e não consegue avançar no desenvolvimento da bomba. Só que Oppenheimer, junto com outros cientistas, conseguem desenvolver essa bomba atômica. É lá que surgem as primeiras ideias da bomba de hidrogênio e tudo mais. Recomendo muito recomendo muito assistir o filme de Oppenheimer, né? É um filme muito bom, é grande, mas é muito bom. É tanto que dele surge isso aqui, né? Surge a bomba atômica que você conhece, que ficou batizada como Fat Boy e Little Boy, se eu não me engano, é alguma coisa assim, que foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Bombas essas que foram jogadas no Japão, né? Que era do lado dos nazistas e que causaram grandíssimos problemas, já que essa bomba atômica ela funciona por meio da fissão nuclear também, como se fosse no reator nuclear, onde você tem elemento radioativo aqui dentro. É tanto que no filme ele mostra ele fazendo o que a gente chama de enriquecimento. Normalmente, aqui dentro, você tem um material radioativo e um outro material, até expôs aqui, ó, dentro da bomba atômica, normalmente é utilizado urânio, tá certo? Aqui tem o urânio 235, normalmente o urânio mais comum é o 239, o urânio 235 é o enriquecido, né? A gente enriquece o urânio por meio da centrifugação. Esse urânio aqui, ele é exposto a um detonador explosivo, onde vai dar energia de ativação para o processo acontecer, que a gente estudou lá na termoquímica, né? E dentro desse detonador também tem uma cápsula com muitos nêutrons, né? É um material que libera muito nêutron. Normalmente você utiliza bário, alguma coisa do tipo, e quando você tem esse elemento aqui dentro e ele entra em contato com a ampola de urânio, no momento em que ele está no ar, porque a bomba nuclear, ela estoura no ar, né? Ela explodindo no ar, ela tem um maior alcance. E quando isso acontece, esse urânio ele é bombardeado por milhões e milhões de nêutrons. Nêutrons esses que vão gerar o que a gente conhece como uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia, o que, que acontece? Você tem um núcleo de urânio que vai ser bombardeado por um nêutron, vai ser quebrado em dois núcleos menores, liberando uma baita quantidade de energia. Nesse caso, o urânio se decai em bário e criptônio, e depois vai liberar mais 3 nêutrons, que vão bater de novo em 3 núcleos de urânio e vão liberar mais elementos radioativos, não necessariamente os mesmos. É tanto que quando Oppenheimer, deixa eu tirar aqui um zoom um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Quando Oppenheimer começou a estudar isso aqui, um dos grandes problemas da bomba atômica era que nem ele sabia se esse processo iria parar. Esse processo foi o grande problema, né, dos primeiros passos da radioatividade, onde nós vamos estudar isso aqui um pouquinho melhor mais para frente, mas você já sabe que esse processo de dividir um núcleo em dois é o que a gente chama de fissão nuclear e é o funcionamento da bomba atômica, né? Também libera bastante energia. Então, esse é o contexto histórico que eu queria passar para vocês nessa aula introdutória, já para a gente começar a conversar na mesma língua, para a gente entender aonde é que isso se aplica, já que o Enem é muito fator histórico e atual, né? Ele gosta de cobrar. Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui
A gente vai para a nossa próxima aula, onde nós vamos para os conceitos químicos e um pouco os físicos, né? Um pouco mais aprofundados. Então, até a próxima.